Sejam bem-vindos a mais um tour pelo Mundo Black Fortal. Hoje pararemos para refletir sobre as sequelas da colonização na educação dos nossos jovens. Festa de preto é pra se libertar, força pra continuar. Quem disse que vamos acochar? Preto não se cala e pro guarda falar. Aqui eu vejo uns pretinhos igual eu. A colonização do Brasil se firmou a partir da exploração e da tortura dos povos originários, os indígenas e os sequestrados, que eram os negros escravizados trazidos do continente africano. É importante dar ênfase ao termo escravizados porque quando nos referimos a essa população como escravos, damos sentido de identidade fixa, como se os negros e indígenas não tivessem sido submetidos a essa triste condição, e sim fossem ela. E os resquícios dos mais de 300 anos de escravidão prejudicam e violentam a população que não cabe no padrão eurocêntrico da colonização portuguesa. Com isso, temos o apagamento da cultura africana, o berço do mundo, que foi base para que nações fossem erguidas. Por vezes, mal estudamos sobre a África e há quem nem saiba que é um continente com riquezas, costumes, reinos e que a miséria que lá existe é herança direta da escravidão. Foram 5 milhões de negros e negras escravizados, e isso abala qualquer nação. Mal nos é apresentado referências negras. Não nos dizem quem é Abdias do Nascimento, Frantz Fanon e até espalham que Machado de Assis era branco. Nos deixam adorar escravocratas como José de Alencar e não citam a bravura de Chico da Matilde. Formatar o sujeito colonizado e torná-lo emancipado com medidas prático-políticas de libertação. Essa era a ideia de descolonização levantada pelo psiquiatra e ativista Frantz Fanon no século XX. O negro francês dedicou a vida e os estudos à promoção de ações que construíssem uma nova subjetividade e cultura, assim transformando estruturas sociais, políticas e econômicas, fugindo do padrão eurocêntrico e hegemônico que sempre nos foi imposto. Resumindo, a luta anticolonial de Fanon foi imprescindível para a resistência antirracista. E nesse episódio você vai conhecer mais sobre esses conceitos e os caminhos que João, Larissa e Bruno constroem para uma sociedade que siga não apenas no decolonialismo, mas no antirracismo. Sejam Pedro Oliveira, mais conhecido também como J Preto. J Preto é graduando em História pela Unilab, Universidade de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. E também é idealizador do projeto Teias de Anansi, onde conta histórias de referências negras em sua conta na rede social. A gente pega referências negras, não necessariamente apenas pessoas, mas também assuntos específicos e leva à tona para a galera, para o público via internet, que é de maneira acessível, numa linguagem popular, sincera, onde a galera do bairro vai entender e a galera mais acadêmica também vai entender. Essa ideia de acessibilidade a gente trabalha no Teias de Anansi. Fala a gente porque ninguém faz nada sozinho, né? Onde a gente vem, periferia, a gente sempre trabalha em comunidade, então o Teias de Anansi não é só do J Preto, ele é uma construção coletiva. Sabotagem, o maestro do canão e Oxóssi, o rei de Queto. Dona Ivone Lara e seu auxílio na psicologia brasileira. Anansi traz uma história braba. Teias de Anansi é a junção de duas referências na vida de João. A junção de um personagem do desenho Super Choque, Anansi, um super-herói de Gana, na África, e um conto africano. Que fala sobre como Anansi foi até o Deus maior e convenceu ele a dar a história para a humanidade. Antes a história não era acessível para as humanidades, tá ligado? Deus segurou para ele, não queria soltar, Anansi fez 3, 4 trabalhos ali e trouxe as histórias para a galera, se liga? Então eu queria trabalhar também essa ideia de como eu poderia ser esse Anansi, de ir buscar essas histórias na universidade, se liga? Que não sai dos muros da universidade e trazer para a periferia, disseminar essa teia, tá ligado? De Conhece Preto. Conhece Preto é um conceito defendido por João no seu trabalho de conclusão de curso e dá nome a uma nova organização de saberes, aquela já levantada por outros intelectuais negros. A gente pode levar em consideração como o que falava Lélia Gonzalez do português, como o Abdias do Nascimento falava de revolução negra, tá ligado? Está em todos os espaços. E o pilar mais importante do Conhece Preto é Fanon, quando ele, no livro dele, se eu não me engano, é Por uma Revolução Africana,
ele fala que nós precisamos ir construir nossas próprias comunidades. Então, o Conhecer Preto vem a partir disso. E a partir de um despertar que reconhece como a colonização prejudicou a disseminação de saberes ancestrais. João, por que não usar o conhecimento? Porque o conhecimento foi o que, por muitos anos, afastou o Conhecer Preto. A produção de conhecimento branca afastou os saberes tradicionais de dentro das periferias e de dentro das universidades também. Então, o Conhecer Preto ele vem com essa forma de organização, onde a gente vai estar falando de saberes, a gente está falando de Conhecer Preto. O conhecimento deixa para eles. E entendendo que a educação deve começar com os jovens, a estudante de pedagogia Larissa já aplica o Conhecer Preto ao ser uma professora voluntária no projeto Aprender Mais, da Prefeitura de Fortaleza. As crianças recebem de uma forma muito mais fácil, né? Porque estou lidando com as vivências delas. Muitas vezes elas não têm acesso a esse conhecimento, porque a gente está trabalhando em escolas que, por mais que tenham crianças, que a maioria são negras, o sistema de ensino ele é muito embranquecido, ele é muito tradicional. É também na forma como as crianças são colocadas no dia a dia, né? Desde você ter que ser comportada, estar quietinha. Não existe a questão muito importante, que é do afeto. Porque se eu estou lidando com crianças racializadas, onde a sociedade que a gente vive não lida muito bem com isso, não sabe dar afeto, dentro da escola que deveria ter, que é o espaço de conhecimento, de troca de ideias, isso não está acontecendo. Então, como educadora que trabalha e que estuda o Conhecer Preto, a principal ideia que a gente vem trazer é a comunicação e o afeto. E para o professor da Universidade de Fortaleza, Bruno Lessa, é também a prática do letramento antirracista, assunto que foi convidado a abordar dentro da instituição. Nós chegamos hoje, em 2022, e começou a insurgir uma série de enfrentamentos que a comunidade preta, mesmo dentro da universidade, começou a trazer. E explicar de forma visceral também, contando experiências pessoais de como a gente passa como homem preto, mas também pedir a fala das mulheres pretas, das colegas pretas, das irmãs pretas ali que estavam conosco. Foi uma oportunidade de poder juntar como eu posso dizer, a palavra à carne, sabe? De mostrar como é que o racismo estruturado porque ele é objetivo fora da gente, mas é estruturante dentro da gente, é uma forma de pensar como é que ele determina a nossa forma de compreender a realidade e como ele impacta as inúmeras formas de interação social. A partir destas vivências, reunimos esses 3 educadores para discutir sobre a importância da educação decolonial e antirracista. A visão que eu quero passar é que a educação decolonial é aquela que primeiramente dá espaço, dá visibilidade a determinadas culturas e matrizes de conhecimento que estavam invisibilizadas até então. Porque a gente tem que pensar que a realidade, né, ela é construída com a história construída a partir da visão de determinados vencedores. Vencedores brancos, invasores europeus, enfim. E esse conhecimento o conhecimento que essa galera gerou acaba estruturando e transversalizando a forma que a gente foi educado e a gente educa as pessoas, por assim dizer. Então, quando a gente fala antirracista, não tem como um branco falar antirracismo, falar do antirracismo. Ele fala do decolonial, do processo de descolonização. Então, quando a gente está falando para pessoas negras, eu acredito que a gente fala na área do antirracismo. Um exemplo muito pertinente, o currículo do curso de História da Unilab. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre ele. E o coordenador do curso e outras pessoas publicaram um artigo falando como o curso era decolonial. E ele não está errado. Apresentam construções decoloniais, narrativas que contrapõem o europeu padrão. Mas ele é antirracista? Não. Porque quando eu analisei, de 176 referências, apenas 18 são pessoas negras e só 3 mulheres negras. Agora, nós temos um problema enorme em trabalhar a raça. Nós preferimos generalizar, nós preferimos falar, não, tudo bem, você está junto também, entendeu? A gente não pode colocar na mesma prateleira aspirações individuais. Não é porque a gente vive em coletividade que a gente vai colocar aspirações individuais. Então, eu acredito que a educação antirracista é essa produção de saberes negros. A educação decolonial ainda está muito à mercê, apropriada pelos brancos, de falar em nossa narrativa. É problema? Não, mas não pode ser a pauta central. Larissa explica que nesse processo de educação antirracista, amor e ódio participam e dialogam entre si,
fazendo parte dessa construção. Eu falei no início muito sobre a questão de afeto e comunicação, porque a Bell Hooks fala sobre isso o tempo todo, sobre amor, né? Não essa coisa romantizada, mas sobre o acolhimento. Então, a educação para mim, voltando para a questão da raça, que coisas que estão intensamente ligadas, é o amor, né? E também, ao mesmo tempo, o ódio, né? Porque o lindão aqui, o Malcolm X, ele fala que existe um ódio dentro de nós, até porque nós sofremos nessa sociedade, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz com esse ódio. Porque na sociedade que a gente vive, as pessoas esperam que a gente estejam encarcerados ou presos ou viciados em drogas. Então ele fala que a gente tem que organizar esse ódio, né? Que a gente tem que se unir, se organizar e se movimentar. A gente tem que parar também de ter medo de ser referência. A gente não pode, eu falo população negra, tem muita coisa na nossa melanina, a nossa população passou por muita coisa, muita gente morreu pra gente estar podendo falar hoje, a gente silenciar. Citera, não estou falando que é fácil, a gente vive numa estrutura que nós somos silenciados e silenciadas, silenciados e tal, mas esse se levantar é um corre bem importante, né? Aquele corre de eu me levanto, acho que é Maya Angelou, né? Eu me levanto e tudo mais. É realmente isso, a gente começar a trabalhar a ser referência. E por fim, o que querem esses educadores para o futuro da educação? O que eu almejo para a educação antirracista é uma educação que ajude a comunidade preta a criar um sentido de comunidade, para que a gente consiga superar determinados obstáculos, como o J. Preto falou, do colorismo, não apenas o colorismo, não apenas esses debates meio conceituais, abstratos que a gente tem entre si, sabe? Mas colocar umas pautas uns para os outros que dê visibilidade, que dê uma visibilidade a maior às mulheres pretas, que construam um sentido de comunidade a partir do feminismo negro. Que como diria Angela Davis, à medida que a mulher negra se movimenta, o capitalismo todo estremece. Então, e que nos ajude a criar um sentido de comunidade, fundamentalmente. O que eu quero para a educação antirracista que a gente precisa no nosso país é a entrada, a permanência e o sucesso. A entrada a gente já conseguiu, tem muitas pessoas negras adentrando na universidade, nos espaços de educação, concurso. A permanência, a construção de currículos a partir do Conhece Preto, de saberes de português, de Fanon, que é construir suas próprias comunidades. E o sucesso, que a gente não está falando. Do que adianta eu ter toda uma formação antirracista e o mercado não procurar um antirracista? O mercado abriu uma vaga para cota, mas queria que um preto trabalhe como branco. Então eu quero esses 3 pontos para a nossa educação. A entrada, a permanência e o sucesso sejam para a gente. Que meus alunos possam ser ouvidos, né, percebidos, que as vivências deles possam ser pautas em sala de aula.